Vamos nessa, começando mais um podcast. Agora sim, agora estamos ao vivo. Mais um podcast, esse é o 18º episódio. E que satisfação, esse 18º episódio a gente conseguir trazer você aqui, doutor. Eu sei da correria, sei da agenda e prazer ter você aqui. Doutor Marcelo Bonanza, hoje aqui no podcast Os Códigos da Alta Performance. Muito bom. Muito obrigado, Cris. É um prazer, uma satisfação. Você é um cara agradabilíssimo, admirável, né? Todo o seu trabalho, toda a sua história e a Sabrina também, né? Então, unam os dois, né? O todo está no uno. Muito bom. Ah, legal. E eu gosto sempre de trazer, assim, a ideia do podcast é os códigos da alta performance, né? É a gente falar de alta performance. Falar de alta performance, a gente vai falar de gestão de tempo, a gente vai falar de multitarefas ou de multiações, né? E que eu sei como é o seu dia a dia, a correria de consultório, de outras ideias que agora há pouco a gente estava brincando que você acessa antes de todo mundo. Porque eu tive a oportunidade, final de 2016, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho junto lá na clínica, na Jovial Clínica. E é impressionante, porque eu já via você falando muito, né? O intestino é o segundo cérebro e a gente precisa cuidar disso aqui. Eu via você falando muito isso e eu não via ninguém falando isso no mercado e aquilo me chamava a atenção. E hoje a gente vê tanta gente falando sobre isso. Então, quando a gente fala que você conseguiu acessar esses downloads antes, né? É muito bacana. E isso é alta performance, isso a gente está atento, isso a gente está sempre ligado. Né? Então vai ser muito bom ouvir aqui sua história, ouvir um pouquinho aqui de você, dividindo isso com a galera. Então, a gente costuma fazer sempre uma analogia, né? Do ser humano como se ele fosse uma grande fábrica, uma grande árvore. Legal. Pertencemos àquilo que a Sabrina estava falando, à natureza, né? Então, se você pensa como um todo, você pensa num sistema. Sim. Isso é expansão de consciência, isso é alta performance. Legal. Né? Então, é você tentar gerenciar todo esse contexto. Utilizar o cérebro como uma grande gerência, como uma grande diretoria de uma fábrica. Outro dia eu fui convidado para dar uma palestra para Braskem, olha só. E a gente vai falar aqui de onde eu comecei minha vida, né? Como operador de processo, depois como engenheiro civil e tudo. E eu comecei na antiga Copene, que hoje é a Braskem. Sim. E eles queriam que eu falasse sobre envelhecimento saudável, sobre segurança do trabalho, sobre interatividade entre pessoas, né? Como que podia um médico integrativo estar falando para funcionários do polo petroquímico, como que a interatividade, como que as relações interpessoais podia aumentar a segurança do trabalho. Ó. E foi um dia de campanha a CIPA deles, né? Eu falei, interessante, como que eu vou participar disso? Eu falei, veio aquele insight, eu falei, vamos falar sobre como funciona o ser humano, como o ecossistema, com todo esse processo que tem a ver com essa alta performance. Né? Com certeza. E assim, esse é um tipo de pensamento que vai muito além, né? Olha o que você precisou fazer. Poxa, como é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso levar? Isso é bacana, né? Quando as pessoas... Eu tive a oportunidade de ir num congresso e me fizeram uma pergunta assim também meio que inusitada e eu falei, poxa, como é que eu posso levar esse conhecimento, né? E foi exatamente isso que eu fiz. E aí na hora me perguntaram assim, Cristiano, o que é venda? E a gente pensa no básico, né? Venda é quando a gente entra na negociação, eu ofereço para você um produto ou um serviço, você me paga por aquilo, beleza. Mas será que a gente não pode ir um pouco além e falar que venda é servir? Porque aquela conversa de que o bom vendedor vende geladeira esquimó tá ultrapassada. Sim. O esquimó não precisa de geladeira, a não ser que ele queira estocar alguma coisa. Mas quando eu vou servir você da melhor forma, eu quero saber o que é que você está precisando. E aí eu vou te entregar o melhor. E quando você faz esse pensamento, essa reflexão de o que eu posso levar para eles? O que eu posso... Isso é servir. Sim. Então, isso é bacana. Esse tipo de raciocínio é um pensamento de alta performance. Porque o que eu posso... O que é alta performance? É você fazer o seu melhor com constância a longo prazo. E é justamente, acho que esse é o pensamento da nova medicina, né? Do conceito de Legal. saúde integrativa, né? Então, o médico, ele tem que ser um vendedor, porque ele está vendendo o seu serviço, o ato de servir.
Curar vem de curar e vem de cuidar. Legal. Como você pode servir? Você está vendendo ali o paciente, ele é um cliente. Ele está comprando de ti toda a tua informação, tudo que você investiu na vida, do seu saber, para você entregar para aliviar suas dores, seus problemas, ou sua qualidade de vida, ou a sua melhor condição fisiológica. Sim. Então, na realidade, um médico ele tem que ser um vendedor. Ele tem que estar vendendo, ele tem que estar entendendo, investigando. Olha só, parece até quando você contrata um corretor que você quer comprar um imóvel, ele vai fazer uma pesquisa de mercado, contrata um coach, né? Um style personal como você, ele vai estudar o território, ele vai estudar a vida da pessoa, ele vai fazer uma investigação, um dossiê, para poder ele dar um diagnóstico do que é melhor para ele investir, qual é o segmento melhor, qual é o alvo. Legal. É como um médico tem que ver, um médico de saúde integrativa. Ele tem que olhar qual é o campo, quais são os problemas, quais são as queixas, e olhar além do sintoma, investigar a causa, fazer um dossiê completo de todos os processos, depois fechar um diagnóstico, preparar uma estrutura de terapias, de reorganização ou de tratamento, e depois ele tem que encantar. E ele tem que vender. Bacana. Vender o quê? O seu serviço. Bacana. Né? Vender o que você tem de conhecimento. Então, é como você falou. Um vendedor, ele tem que vender como servir, né? Isso. O médico também tem que pensar assim. Sim, sim, sim. E aí eu acho que todas as áreas, né? Quando você se preocupa ali, poxa, você tem uma habilidade, você tem aquele conhecimento, você sabe fazer aquilo e você consegue servir o outro, se encaixa perfeitamente. Porque não é simplesmente eu chegar aqui e falar, poxa, olha, toma isso aqui, me dá isso aqui. Enfim. E você sabe, Cris, que eu tenho uma fundação, né? Então Sim. eu sou o presidente da Fundação Bonanza e você precisa saber vender até para dar. Perfeito. Para você doar, você precisa doar da sua melhor forma. Sim. Porque você está entregando ali, você está doando um ato de servir. Sim. Você está vendendo um serviço. Não pense as pessoas que dar é fácil, doar seja fácil. Muita gente pensa que está dando ou doando como um ato de fraternidade ou de caridade. Ninguém quer receber esmola. Sim. Ninguém quer receber um donativo só porque estou dando porque eu sou bom. Sim. Não, ele está recebendo porque você precisa fazer algo de bom para você mesmo. Sim. Então, quando você doa, você só doa o que você tem. E se você não tiver o seu melhor, você não pode dar. Então, é um ato de servir. Sim. Doar é um ato de servir. E você está vendendo o que você tiver de bom. Sua energia, a sua habilidade, o seu conhecimento. Então, eu digo que quando a gente atende os pacientes da fundação, eu falo, olha, aqui é uma obra-prima. Nós temos que servir o melhor. Nós temos que dar o melhor serviço, a melhor terapia. Tudo que a gente vende para um paciente particular, uma pessoa que está nos comprando esse serviço, a gente vai oferecer e vender como forma de doação para o paciente da fundação. Perfeito. Então essa é uma forma de servir, né? Perfeito, 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 perfeito. Show de bola, show de bola. Porque isso faz sentido. Sim. Né? Faz sentido. Mas assim, pra gente começar, deixa eu voltar um pouquinho. Como foi que você escolheu a medicina? Você já gostava dessa coisa de ajudar as pessoas? Você queria ajudar as pessoas? Essa coisa de cuidar, de salvar vidas, de cuidar do corpo, de cuidar... Como foi isso? Como surgiu isso? Lá atrás, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Então, eu estava assistindo o podcast Sabrina Cast. Não é? Né? Com a entrevista com a Eneida Roberta. Que foi excelente. Maravilhosa. E elas estavam falando justamente que a nossa pré-formação, né? Todo o nosso histórico vem da infância. Legal. A predestinação do que você quer ser, do monte de coisas que você quer ser. E às vezes a pessoa, os filtros culturais nos tolhem, né? Nos tira aquela habilidade de você. Ela falou assim, uma criança falou, eu quero ser médico, advogado, policial, juiz, parará. E alguém fala assim, mas você tem que escolher uma coisa, você precisa ser bom em uma coisa. Graças a Deus eu tive um pai sonhador que nunca me limitou em nada. Legal. E quando eu falava assim, meu pai, eu quero ser médico, engenheiro, advogado, empreendedor, construtor, ele falou, beleza, bora sonhar junto. Como que você pode fazer isso? Ai, né? que massa! E aí eu digo que ele foi o meu primeiro professor, né, o meu grande sonhador, que ele me ensinava a sonhar. Sim. E ele falava assim, primeira coisa que você precisa fazer é assim, faça a pergunta, como eu posso ajudar a humanidade? Como eu posso ajudar a minha comunidade, a minha cidade, a minha família e a mim mesmo?
E sempre você pergunta assim, ele me chamava de Celo, né? Ele falava assim, Celo, pergunta assim, ó, como você pode descobrir algo? Em algum lugar você pode criar algo. Você pode criar algo para Fantástico, hein? ajudar aquilo, sabe? Então seja um. Você faz. A gente falava que ele era um professor pardal, né? Então ele era sempre criativo, ele era arquiteto. Então ele sempre estava criando. E eu aprendi a passar nanquim nas plantas dele com 12 anos. E ele falava assim, quer ganhar uma grana? Eu falei, oxe, grana, um dinheirinho é comigo mesmo. Din-din. Aí ele falou assim, você vai passar nanquim aqui nesse projeto. E a gente trabalhava ainda com régua T, com escala, e com tudo. Eu passava nanquim, ganhava uma grana. Ele falou assim, quer ganhar mais uma grana? Eu falei, cria um projeto. Tem pessoas que eu não posso cobrar, porque são pessoas que a gente tem gratidão. E aí, às vezes, para não dar, eles também não querem fazer sem pagar. Eu falei assim, então dá alguma coisa para era nanquim, tinha uma profissão disso. Sim, passava, e vai ser meu filho. Eu falei, opa, vai fazer uma casa? Eu vou criar? Ele falou assim, crie, distribua a casa, distribua os quartos, veja a família. Nossa, olhe isso para a família. desenvolveu sua habilidade de criatividade, de... Nossa, quando eu fiz meu primeiro projeto de casa, né? Eu ganhei 1.500. Cara, aquilo foi fantástico. 1.500. Aí eu falava que 500 era a Nica de 500, né? E aí ele me ensinava a criar, né? E aí, mas eu era apaixonado pela biologia. Talvez minha mãe era professora de biologia e eu tinha muitos tios médicos, mas eu gostava de cuidar. Eu ia para a fazenda, eu colhia maxixe, quiabo, abóbora, ia vender na feira. Meu pai tinha um britador, minha mãe era professora, e eu sempre estava querendo ajudar, né? E aí eu trazia as pessoas, às vezes, da feira para ir lá para dentro de casa, para gente tinha um ferimento, eu fazia o curativo, a gente melhorava, tratava a parte daqueles meninos com barricão, aquelas vermes e tal. Eu falei, puxa, que bacana cuidar disso. E eles voltavam com muita gratidão, e me davam uns presentes. Ai, que legal. Né? Trazia os presentes da roça e tal. Eu adorava aquilo, né? Aí teve uma vez que eu fui vender lá na feira e trouxe o pessoal da feira todo para dentro de casa. Quando viu a feira chegando. Dentro de casa e tal, e eu cuidando, né? E eu falava, pô, mãe, você gostou, bacana, eu quero fazer medicina, né? Aí, quando eu passava aqui nos projetos de meu pai, eu falei, eu quero fazer engenharia. Ele falou, sim. O que tu quer? Eu quero medicina e engenharia. Aí quando eu vi a parte da advocacia, eu também quero ser advogado. Eu quero defender causas, né, e tal. E aí quando eu vim isso foi, desculpa te interromper, né? Isso foi uma formação incrível. Primeiro, porque você não teve aquela limitação, como você falou, né? Que a gente vê até hoje. Não, você tem que ser, tem que ser. Isso te despertou muita coisa. Então, eu digo que eu não fiquei dentro da caixa, né? Então eu estava fora da caixa. Eu já era um empreendedor, eu já comprava pedra britada para vender e tal. Eu já era um minerador, né? Então eu já estava lá dentro vendendo brita, tal. Então, vendendo broquete, vendendo os pré-moldados. Você vai ver que hoje minha história traz toda da infância. Tudo, né? Isso que você está falando, né? Pelo pouco que eu sei, então, você tem um pouco de tudo isso até hoje. Da infância, né? Então você vê, eu mexia com agricultura, eu adorava tirar a sobra do abacaxi, da abóbora, do maxixe, vendia, ajudava a plantar, eu estava lá na arquitetura, eu estava por ativo, estava na medicina. Então, se você vê hoje os meus projetos, tem uma correlação com a minha infância. Com tudo isso. E não paro de sonhar, né? Ele falava muito assim, o homem sem sonhos, ele não tem propósitos, né? Uau! Então, né? Forte isso! Forte, né? Uma pessoa sem sonhos não tem propósito, não tem metas, né? E quando você eu encontro hoje, às vezes os pacientes vêm para mim e falam assim, qual o sentido da vida, né? E a pessoa fala, eu estou procurando o sentido da vida, ele já se perdeu, sabe como é? Ele deixou de encontrar os seus sonhos, os seus ideais, né? Tá tão focado só no problema. Só no problema. Eu falo isso dos meus treinamentos, né? As pessoas hoje, se você perguntar para a pessoa assim, o que é que tá te afligindo? Ela sabe dizer. O que é que você não gosta? Ela sabe dizer. Mas se você perguntar o que te faz feliz, o que você gosta, ela não sabe dizer. A pessoa não sabe dizer. Aí você pergunta assim, isso a gente vê normalmente nesses questionários, né, qual é seu hobby? Aí a pessoa ouve música. Gente, todo mundo gosta de ouvir música. Mas o que você ama fazer? O que você faz que você perde a hora, que você não fica pensando ali. Eu sempre gosto de falar assim, esqueça dinheiro. Sim. Esqueça dinheiro. Dinheiro não é mais problema. O que você gostaria de fazer a partir de hoje? É aquilo que te move. Isso vai fazer a palavra, né? Motivação. Você parte ela no meio, é o motivo da ação.
Então, o que faz você acordar cedo? O que faz você ir dormir tarde? O que faz você trabalhar sábado e domingo? Outro dia eu filmei chegando aqui no prédio num feriado. E aí filmei chegando aqui no prédio no feriado, que eu ia atender uma cliente e postei no Instagram. E foi engraçado porque eu recebi umas 3 ou 4 mensagens assim, no feriado? Aí eu fiz, gente, eu trabalho porque eu gosto. Se meu cliente pode no feriado, eu venho no feriado. Sim. E hoje eu tenho a liberdade, por eu ser dono do meu negócio. Ah, beleza, eu trabalhei no feriado, mas terça-feira eu posso me dar uma folga. Sim. Você organiza o seu tempo. Você tem que saber organizar isso, né? Isso é saber você ter controle. Para você ter alta performance, as pessoas acham que é só trabalhar. Você tem o descanso é importante. O ócio produtivo. É lógico. É o tempo de você se recuperar, né? Nosso corpo precisa. É o tempo de negotropia, né? E isso é fantástico, né? Então, com todo esse processo de ativação, né? A gente olha hoje e fala assim, como é importante a gente cuidar do corpo, da mente e do espírito, né? Sim. Você conseguir dimensionar, para você ter alta performance, você tem que saber o tempo de parar. Perfeito. Você tem que saber o tempo de se reconstruir, né? Perfeito. Senão, os projetos não saem. É quando você fala que você tem uma síndrome do pensamento acelerado, mas você não foca. E ser ansioso não é um mal. Isso. O problema é quando a ansiedade se torna generalizada e você perde o foco. Sim. Você atira para todos os lados, vive se pré-antecipando, pré-ocupando e não foca para agir, né? Perfeito isso, hein, Perde galera? o foco, né? Isso faz muito sentido. Isso tem muito a ver com o que eu vejo no dia a dia, doutor Marcelo. É impressionante que as pessoas falam, eu tenho muitas ideias e não consigo concluir nenhuma. É justamente isso, ela está se preocupando, ela está ansiosa, ela quer trazer o futuro para o presente sem controle. Ela tem várias... Foca numa coisa, faz uma coisa, realiza aquilo. Ou pelo menos dá o start para que você parta para outra. Com certeza. Não dá tempo daquilo acontecer. E eliminar aquilo que vai te impedir de avançar, né? Algo que você acha que é muito bom, mas te impede de crescer, te impede de avançar, te impede de ter paz. Perfeito. Não te faz bem. Perfeito. Solta as amarras, né? Solta as malas, solta os pesos, tira as correntes, né? Tira tudo que está te causando peso. Eu tenho um parceiro, Hudson Oliveira, ele deve estar assistindo, está agora em Portugal. Muito bom. E ele fala assim, Marcelo, você tem milhares de projetos, você tem milhares de empreendedores, você é um empreendedor nato, você é um sonhador, você é um criador, mas o que está pesado? Solta a amarra. Legal. Desfaz, libera. Esse projeto aqui não está dando, esse empreendimento não está te dando o retorno que você desejaria, desapega, né? Desapega. Eu faço uma brincadeira que eu adoro terra, né? Eu adoro plantar, eu adoro criar, e tem várias terras que eu precisava estar dando solução e resolução. Ele falou assim, solta, desamarra, Isso. né? Então, vamos resolver problemas, né? Vamos criar soluções. A solução do problema não está dentro do problema. Você tem que olhar de fora. Aí a pessoa fica olhando para dentro do problema. Tudo que você foca expande. Sim. E você não consegue fazer aquilo, resolver aquilo. Eu tive uma oportunidade agora, recebi uma proposta para fazer um acompanhamento de um time de futebol. De todos os jogadores. E o time estava na zona de rebaixamento, e enfim. Não vou nem perguntar qual é. Tá? Não é daqui de Salvador. Não é bem. daqui de Salvador. Não é daqui de Salvador. Aí fui pra lá, eu ainda não posso falar qual é o time, mas logo eu vou poder divulgar. E a gente começou o trabalho e eu peguei justamente nesse ponto com os jogadores. Porque eu falei com eles assim, tem muita coisa, eu sei que perder não é bom. Foi eliminado do estadual, foi eliminado da Copa do Nordeste, foi eliminado de várias coisas. E eu sei que a pressão é muito grande, mas vem cá, vocês chegaram até aqui não foi à toa. Vocês chegaram a jogadores profissionais, não foi à toa. Então vamos soltar o que já aconteceu e vamos pensar daqui pra frente o que é que vocês querem. O que é que vai ser de vocês ano que vem? Vocês estão só pensando em finalizar o ano para ano que vem fechar contrato com outro clube. Se você tem contrato de 2 anos, ano que vem você tá aqui. Então você tem que fazer aqui pelo clube. Vamos pensar agora o que é que a gente pode fazer daqui pra frente? Qual o seu melhor? Qual o seu talento e sua habilidade que te trouxe até aqui? Impressionante que com 2 encontros que nós tivemos, o clube teve uma vitória, teve uma conquista, saiu da zona e agora a gente já vai começar a fazer esse trabalho de longo prazo. Resetou. Entende? E isso faz todo sentido. Porque não é... Pô, você tá falando de um atleta que treina todos os dias, que o corpo tá bem. Sim. Mas e a mente? Como que tá a mente?
E aí, se a gente for mais profundo, como é que tá o espiritual dessa pessoa? Se ela tem conexão, não tem conexão? O que é que ela acredita? Eu não tô falando de religião. Não, precisa. Mas como é que tá isso? Então a gente precisa, num trabalho a longo prazo, tudo isso precisa andar, né? E aí a gente, quando você fala de cuidar de pessoas, eu acho que o seu cuidado, o seu olhar já tava olhando para isso, já estava entendendo isso. O caminho, né? O caminho. Você sabe que, voltando à pergunta que você falou, por que eu escolhi medicina, né? Hoje, quando eu vou atender um paciente, os pacientes que passaram por mim, eu sou muito visual e eu falo escrevendo e fazendo gráficos, né? E aí eu lembro de quando parece que eu estou falando como um engenheiro, como um arquiteto. Legal. Porque eu falo das estruturas de base, eu falo das fundações, eu falo dos Legal. alicerces, eu falo da raiz, eu falo da mãe Gaia, eu falo de fincar terra. E ao mesmo tempo expande para o universo. Daí tu falou da espiritualidade e as pessoas confundem muito espiritualidade com religião. Sim. E são coisas que podem estar conectas e desconectas. Você pode estar numa condição do todo, do universo, e estar falando de espiritualidade. Sim. Você pode ser até um ateu e estar falando de espiritualidade. Né? Então, esses dogmas, essas crenças limitantes, nos faz achar que todos temos que acreditar em um processo. Sim. E o nome Deus só é uma configuração que poderia ser qualquer outro nome. Mas é aquilo que você acredita. Sim. É a sua fé. É a sua fé que te leva a mover todo um contexto de espiritualidade do que você acredita. Sim. As leis do bem, as leis de fazer bem, as leis do amor, as leis da paz. Isso é espiritualidade. Sim, né? Sim. Então, nós viemos aqui por algum motivo, evoluir. Perfeito. Né? Então, eu digo que tudo que a gente deve seguir, acreditar, é aquilo que nos faz evoluir as nossas capacidades espirituais. Sim. É de fazer o bem. Por isso que o tema da Fundação Bonanza é fazer o bem faz bem. Legal. Ser do bem é bom. Legal. Entende? Então, e por que não usufruir de todo esse bem também é bom, entende? Então, as pessoas desconfigurar. Sim. Muita gente configura que você ser do bem, você não pode ganhar dinheiro. Sim. Sendo bem, você tem que fazer um voto de pobreza, um voto de escassez, que você não pode falar em prosperidade, abundância, né? Então, eu aprendi com a Eneida que assim, a energia do amor, ela caminha junto com a energia da prosperidade, da riqueza, do dinheiro, da felicidade, da paz, são energias de crescimento, são energias transformadoras, né? Então, voltando para a história toda da medicina... Isso tem a ver com alta performance, né? Sim, para quem está buscando alta performance, precisa entender isso. Com certeza. Minha mãe assistiu uma palestra minha, uma vez eu estava palestrando, a gente estava... Vitrou 400 pessoas, né? Era meu filho autista, né? Era a palestra. E minha filha estava assistindo também. Quando eu terminei a palestra, minha mãe falou: Celo, vem cá. Você falando aí, eu fui fazer uma retrospectiva de toda a sua vida. Você tinha um transtorno global, né, do neurodesenvolvimento, e que agora eu consigo identificar, pelo que você falou, você é um hiperlexo. Falei, mãe, achou isso aí? Foi. Ela disse, você foi alfabetizado, autodidata com 3 anos. Uau. Porque eu queria ir para a escola, meu irmão ia para a escola, e eu falei, eu também queria ir, era Nanuque, olha, outro dia eu fui lá visitar a Bambi, da escolinha Bambi de alfabetização, da professora Tereza, eu lembro até hoje, da professora Zeca e tal. E aí eu queria ir para a escola, então a forma de eu provar que eu queria ir para a escola é aprendendo, eu aprendi a ler, escrever, e eu tinha um hiperfoco para letras, números, né? E eu não sabia disso, depois que ela veio me dar essa informação. Sim. E eu passei no vestibular, aí onde eu veio a história da medicina. E com 15 anos, eu vim para cá, para Salvador, né? 1984, 83 para 84. E aí eu queria fazer vestibular, eu queria as duas coisas. E o pessoal falou assim, como assim tão disperso? Eu digo, eu quero as duas coisas, eu quero engenharia e medicina, né? E aí, nessa história, eu fiz medicina pela Católica e fiz engenharia na Federal. E foi muito interessante porque, assim, eu estava estudando bastante como eu tinha problema de foco, né? Então, eu era meio quase um hiperativo. Talvez naquela época eu seria diagnosticado um TDAH. Sim. E eu não conseguia ficar na sala de aula, eu botava o pé na carteira para ser expulso, porque eu não conseguia acompanhar as letras de forma linear. Depois que eu vim descobrir que minha mente é virtual, inteligência virtual, hoje falando naquela época,
E aí eu não conseguia. Então o que eu tinha que fazer? Eu pegava vários módulos, estudava 10 anos de vestibular para saber quais eram as questões que estavam se repetindo e eu fazia uma analogia como se você vai jogar na loteria. Hoje as roletas... Criava um padrão, criava um... estatística. Legal. Né? Esse aqui caiu 3 anos seguidos, vai cair de novo, esse aqui vai cair... E acabei passando lá na Federal e fiz uma pontuação altíssima na Católica para medicina, porque na época a Escola Baiana fazia vestibular com a Católica. E aí, tipo assim, era para passar em medicina, precisava de 6 mil pontos, eu tinha feito 7.800 pontos, uma pontuação, tipo assim. E aí, eu me lembro como hoje, eu fazendo um cursinho, eu entrei em todos os cursinhos, eu precisava conhecer gente. Pense um tabaréu chegando de Minas Gerais, Dinamite, com bota bico fino, de fivelão, sabe? Faltava eu botar um chapéu de cowboy. De virar. Lá a cidade é muito agropecuária, meu irmão usava uns penachos e tal. E aí eu ainda falava uai, né? Uai! E aí o povo assim, tabaréu de Nanuca, eu digo, sim, por que não? E eu precisava conhecer muito gente, bom. Né? Aí eu entrei em todos os cursinhos, cara. Eu entrei no Nobel, no Garcia, entrei no Sartre, eu estava se fazendo integral naquela época, depois ia virar o Mendel. Ou seja, eu adorava fazer cursinho para conhecer gente. E o pessoal estava lá estudando e eu estava fazendo relações, né? Eu adorava fazer, era aquele caminhão da lavagem do Bonfim, né? Eu fazia passeio de escuna, eu queria conhecer gente, né? Eu não conhecia ninguém aqui, né? Eu estava tabaréuzão. E aí, o pessoal estudando e eu primeiro eu fazia toda a parte de vestibular, eu fazia toda a revisão, então eu já estava safo, eu já sabia o que ia dar. Cara, eu fiz uma pontuação das outras. Aí, no Nobel do Garcia, professor Zé Newton, ó, olha que bacana. Depois ele foi ser meu paciente. Olha que legal. Professor Zé Newton, do Colégio Apoio, né? Gratidão. Aí ele falou assim: vou analisar essa redação aqui. Que redação fantástica. Aí quando ele começou a falar, eu falei, caramba, ele está analisando a minha redação. E naquela época era um tema assim: metade de si mesmo são suas expressões. A outra metade. Meu amigo, naquela época eu virado no raio, saí metendo que as metades das suas expressões o governo preditava a igreja, a religião, blá. Caraca, trouxe um pensamento. Ó, quando eu falei aqui no início que ele baixa nos downloads antes da gente, tá vendo? É porque hoje a gente ouve falar sobre isso, né? Quando a gente ouve essa coisa do mindset fixo, a gente entende que é a televisão, é a novela, é filme, quando que as pessoas foram treinadas, foram criadas para isso, né? Quem tem o dinheiro que é mal. Se você ganhou dinheiro é porque você fez alguma coisa errada. A gente viu muito isso e foi moldando. Você já estava falando disso lá na tua redação, cara. Caramba, 35 anos atrás. Uau! Quase 40 anos, olha só que loucura. E eu estava vendo hoje Andrezão Simões falando sobre vai mudar as redes, né? Então as redes não estão mais redes de relacionamento e vão virar agora o TikTok. E você vai ver uma tendência onde você não pode dar a sua opinião. E eu acho que é muito interessante porque a função das redes sociais, se ela presta para alguma coisa, é que você forma as suas opiniões. Sim. E não que você seja induzido, né? Sim. Então, senão isso limita as pessoas das suas expressões. Sim. E se metade de suas expressões são seus atos e assim mesmo, você não pode deixar que os predestinados te tolem, te bote numa caixa e que deixe de formar pensadores, né? Então é muito interessante esse tema, né? Andrezão, Simões, aí um grande pensador. Muito bom esse tema mesmo. Não é? Isso é fantástico, eu achei muito fantástico. Então, aí quando ele falou da minha redação, cara, ele elogiou. Aí ele pegou um giz bem grandão assim, né? Eu me lembro que era Zé Newton, Pirajá, tinha professor de Feitosa, cada professor maravilhoso. E aí o professor Zé Newton pegou assim, fez uma bola assim, ó. 0! Todo mundo ficou chocado. Como assim uma redação fantástica dessa vai tomar um 0? Não pode personificar a redação. Olha aí, pessoal que está fazendo Enem, não personifiquem a redação. Aí eu fiquei assim chocado. Como assim? Guarde o seu pensamento para você colocar quando você estiver falando sobre o que você pensa. Mas na redação, não personifique. E você personificou, culpou todas as expressões e os prelados do governo, da igreja. Eu falei, caraca! Ele falou, sério, você não pode colocar. Aí isso seria uma escrita de um artigo. Sim, um artigo. Aí você pode colocar o seu pensamento, sim, né? Mas numa redação, não. E aí a metade de si mesmo, as suas expressões. Aí eu tomei de um 0 e era medicina. E eu já estava contando para fazer a matrícula lá na escola da Baiana, né? Uau! E eu falei, uma punhalada. Eu falei, tudo bem, o que eu passei? Engenharia.
vou fazer engenharia na Federal. Era uma coisa que eu queria. Sim. Né? E aí eu fui fazer engenharia e eu falei assim, eu não deixei de ser médico, eu só adiei o projeto, né? E aí eu fui para engenharia civil, né? E colegas maravilhosos na época, muito pensadores, e depois um colega meu me chamou para ir para o polo petroquímico. E aí eu fui ser operador de processo. Eu podia escolher, passei no concurso, podia escolher Petrobras ou Copem, e eu escolhi a Copem. E aí foi fantástico, porque eu adentrei no mundo novo, petroquímico, projetos, plantas, que está na minha cabeça até hoje, convivi com muitos operadores, instrumentadores, caldeireiro. Uma rotina de trabalho e de exigência diferente do né? mercado tradicional. E que é diferente. Me deu uma visão enorme. Eu ia para Kashima Plant no Japão. Estava um projeto bem bacana. E aí veio a ceifa, né? Assim, o teu caminho não é aqui. E aí eu tive uma crise convulsiva, né? Como eu trabalhava, eu gostava de dar paradas, plantões e trocar. Eu estava numa planta de BTX, benzeno, tolueno e chileno, e uma planta de MTBE, éter-metil, tess-butílico. E aí tive uma crise convulsiva. E eu falo que foi meu mal e meu bem, Sim. Né? Porque eu fui considerado epilético, né? O mundo abriu. Eu penso quando um paciente recebe um diagnóstico que o buraco abre, eu sei como que abre um buraco, né? E eu falei, caramba, o que vai ser da minha vida? Eu digo, aos 21 anos, né? Epilético, nem que eu fosse um epilético, não tinha problema, ok? Mas eu não era. Sim, até para conseguir raciocinar o que é que vai ser daqui para frente, né? O universo ele é interessante que você pode afunilar ele ou abrir, né? E eu me lembro como hoje, assim, para minha sorte, caiu na minha vida, eu falo que é aqueles médicos categoria anjo, né? Doutora Francesca, neurofisiologista, ela falou assim, não, esse garoto eu conheço, sei lá, vou pegar ele para estudo. E, pô, naquela época, quando você chega na Bahia, você quer se entrosar, você quer virar um baiano, né? Então eu fazia capoeira, eu fazia boxe, né? Mestre nu, até hoje Nossa! eu me lembro, né? Mestre Buguelo, e eu fazia capoeira, eu fazia boxe com Brenha, com o Ivanzinho, com a turma boa, Peção, né? Totinha, uma turma boa daquela época. E eu falei, caramba, eu faço esporte, tudo. Eu nunca fui epilético, nunca tive uma crise convulsiva. Mas aí ela me pegou para estudo e aí descobriu que eu tinha uma intoxicação, uma predestinação à intolerância a solventes orgânicos. Né? E dentre eles, lógico, menos água, que é um solvente orgânico, mas eu tinha essa intolerância. E daí eu adquiri uma predisposição a não eliminar esses solventes. Por isso eu estava captando. Falei, então quer dizer que a culpa é minha, né? Não é do meio, não é da toxicidade ambiental. Não é do meio que eu estou convivendo com benzeno, tolueno, chileno. Eu disse, bom, Marcelo, a gente não pode falar isso, é porque o teu corpo... que está reagindo. Ok, tá tudo certo. E ela falou assim, e aí, o que eu vou fazer? Bom, agora você vai ter que tomar anticonvulsivante, na época era Dantal, né? Depois mudou para Leptal, Gardenal. Eu falava que eu tinha assim, você tem oftalmologista, você tem... eu tenho um psiquiatra, neurologista, e aí dava convulsão mesmo, né? E aí, até então, eu falei, caramba, minha vida agora, o que vai ser, né? Aí ela falou assim, olha, você pode procurar uns médicos de vanguarda que estão chegando aí com o princípio do equilíbrio ortossistêmico, né? Olha que legal. Cara, olha, isso tem quantos anos? 30 e tantos anos, 35 anos. E eles estão com uma nova visão de equilíbrio ortomolecular. Naquela época podia se falar em ortomolecular, ainda não era uma prática que ainda era proibido pelo Conselho Federal de Medicina. E aí eu falei, diga onde esses médicos estão que eu vou atrás deles, né? E ela falou, tem o Hélio Póvoa, o doutor Arthur Lemos. Eu fui atrás desses médicos no Rio de Janeiro, clinice, né, como hoje. E eles começaram uma investigação para poder entender meu corpo, entender meu organismo. Por que eu não conseguia eliminar esses solventes? Eu estou impressionado, há 30 anos atrás disso. E naquela época, cara, falou sobre intolerância alimentar. Eu tinha intolerância a glúten, intolerância à lactose. Olha isso. Eu não conseguia eliminar metais tóxicos, cádmio, chumbo, mercúrio, alumínio. E ele foi fazendo todo um tratamento de desintoxicação, de desinflamação. E aí eu vim entender o que era disbiose.
Hoje você ainda fala de desbiose, ainda tem gente que não conhece, né? E ele falou assim, eu falei, mas doutor, meu problema está sendo aqui, por que o senhor está tratando aqui, né? E ele falava assim, primeiro a gente tem que limpar o seu território, onde absorve todo o seu alimento e vai metabolizar seus neuroreceptores, seus neurotransmissores. Se a gente não limpar esse território, não limpa, não desintoxica teu cérebro. Eu falei, caramba! Aí eu começava a fazer analogia das torres fracionadoras do polo petroquímico, dos reboiler, dos contêineres, de todo um processo que funcionava fracionando e limpando. Então todo o processo funciona como um todo, entende? É uma analogia do Sim. todo. E aí foi onde eu fui conhecer essa medicina que eu amo, né? Que é o conceito de saúde integrativa. E aí, quando eu voltei de lá, eu já estava voltando sem anticonvulsivante. E aí eu cheguei no INSS naquela época e os médicos falaram assim, bom, olha, a gente não está conseguindo lhe reabilitar, porque você é engenheiro, instrumentador, operador, e a gente não pode te aposentar, que você ia ser o mais novo aposentado do Brasil, isso dá problema. E entrar no Guinness. Eu falei, caramba, é mesmo? Eu falei, o que eu vou fazer comigo? Ele disse, a gente não sei. Eu falei, então tá, eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu vou me reabilitar por conta própria e vocês me dão um vitalício, alguma coisa desse tipo aí, porque eu não vou ficar parado. Esse diagnóstico não vai me limitar. Legal. Okay? Daí eu falei assim, aí eu sentei... E poderamente isso. Poderamente, isso né? é o poderamente. E eu me lembro que eu voltei, né? Eu estava saindo de uma primeira separação, do meu primeiro casamento. Eu tinha um filho, né, Diego e tal. E aí eu voltei para casa de minha mãe, né? Eu cheguei na casa de minha mãe com sacos assim. Ela disse, voltei! Ela disse, meu Deus, meu filho! Aí eu falei assim, então, cadê aquele beliche maravilhoso lá? Ela disse, tá ali guardado. Aí eu lembro, cara, que eu deitei assim no beliche, eu olhei pro os trados da cama de beliche de cima, né? Eu falei, caramba, quanto caminho. Aqueles trados para mim pareciam um caminho, sabe? E aí eu fiz uma analogia virtual, assim, eu falei, isso aqui são caminhos. A vida não pode me ceifar, eu não posso deixar que o diagnóstico me ceife, né? Eu digo, qual o caminho que eu vou abrir aqui? Abri tantos caminhos, né? Que eu falei, eu vou seguir esse aqui, eu vou fazer medicina. E aí foi quando o pessoal falava assim, mas você está tomando anticonvulsivante, tererê. Eu falei, não tomo mais anticonvulsivante, eu já fiz uma desintoxicação e ainda estou descontaminando, mas eu vou fazer. Aí eu tinha 6 meses para estudar. Cara, eu meti a cara estudando, eu fui para um sítio de um amigo meu, Alfredinho, lá na Lauro de Freitas, e eu peguei de novo todos aqueles módulos. Fez o mesmo, deu certo, repete. Deu certo, repete, cara. Eu fiz estatística, prova, moral da história, passei em 7 faculdades de medicina. Eu pude escolher. Caraca! Aí o pessoal fazia assim, todo mundo ia comemorar, e aí eu entrava na comemoração, os amigos raspavam a minha cabeça, eu entrava pulava dentro do túnel de cerveja, botava assim no túnel, encaixava a cabeça dentro, e aí o pessoal, mas Marcelo, ô teu maluco, não tá aqui na lista seu nome não. Eu digo, não tá ainda. Não tá porque não quer, eu vou ser o número 216. Eu já calculava, cara, eu já sabia. Aí o cara, você tá comemorando que você passou na segunda lista, sim, qual o problema? O importante é que eu passei. E eu estou aí. aí saiu o resultado, eu pude escolher. Então, assim, aí eu fui fazer a Escola Baiana de Medicina, né? Então eu pude escolher. Não importa se eu passei na primeira lista, na segunda lista. Não importa, não importa. Você estava lá dentro? Estou lá dentro, né? Então acabou. E quem faz o aluno, quem faz a faculdade é o aluno, cara. A faculdade pode te limitar e você pode fazer a sua melhor faculdade. Esse podcast de Eneida e Sabrina foi ótimo, tá tudo dentro da minha cabeça aqui. Então, aí eu fui fazer medicina. E aí, depois dessa medicina, no segundo ano, eu já sabia o que eu queria. Então eu falei, eu preciso trabalhar e eu vou para ortopedia, traumatologia. Né? Legal. Cara, no segundo ano eu estava dentro do HGE, dando plantão com os médicos para aprender. Você é maluco? Que ano você é? Eu digo, segundinho, meu amigo, eu tô aqui para aprender. Botar tala, fazer engessar, suturar. No segundo ano eu já estava com um grupo de apoio a pacientes com tumores ósseos dentro do Hospital de Maltês. Uau! Né? Então eu já estava trabalhando com a equipe, né, de tumores ósseos. E com a responsabilidade, porque não é nada simples. Não é nada simples. E aí vem uma história fantástica, porque assim, antes de eu fazer a medicina, nesses 6 meses, eu precisava ganhar dinheiro, né? Sim. Daí eu fui fazer o curso de instrumentador, comecei a instrumentar cirurgia. Aí eu acompanhei um cirurgião plástico maravilhoso, Gilvan Pinho, e ele falava assim, Marcelo, você é um ótimo instrumentador, mas eu não vou te pagar essa grana toda que você tá ganhando. Cara, era fantástico. Eu rasgava em alta com ele. Ele falou assim, ou você faz medicina,
Ou você, ele, pô, peraí, velho, se você disse que eu sou um bom instrumentador, mas você tá ganhando demais, cara. Então eu agradeço a ele, né? Sim. Porque ele me forçou a sair da zona de conforto. Sim. Né? Eu tinha uma música que eu falava assim, eu cantava e repetia essa música, era muito engraçada, eu falava assim, mas realmente eu quero trepar no pé de coco, só pra ver se o coco é oco, só pra ver se o coco é oco. Muito bom. E eu precisava sair daquela zona de conforto, né? Na realidade, a zona de conforto é uma zona de desconforto. Né? Então é algo que tem que te levar para mover você dali, né? E foi daí que eu entrei na medicina e aí eu fiz residência em traumatologia, né? Parte de ortopedia, depois eu fiz ortomolecular, naquela época eu podia fazer pós-graduação em ortomolecular, depois eu fui para a homeopatia, né? Depois eu fui encontrar a parte do Day Outra Song, Encontra Sua Outra Canção, do Rajan Sankaran na Índia. E aí a medicina me trouxe muitas alegrias, né? Então todos os projetos, todas as vidas, todos os processos que eu vivi, eu sempre estava tentando me reinventar. Sim. Sempre eu estava tentando descobrir algo que eu podia ajudar. Fantástico. Como eu posso ajudar, entendeu? Então foi daí que depois veio o empreendedorismo e tem toda essa história aí. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Mas, assim, sem querer resumir, mas é porque eu acho que isso marcou muito pra mim. Eu acho que tem muito, sim, a ver com lá atrás, com teu pai. Porque essa coisa dele não te bloquear, essa coisa dele falar pra você assim, ó, beleza, vamos sonhar junto. Vamos fazer. O que é que você pode fazer de melhor pro mundo? O que é que você... Isso foi fantástico. E é uma pergunta que sempre veio para mim nos meus momentos de dificuldade, né? Todo mundo não tem só momentos brilhantes, né? Todo mundo não tem só momentos de sucesso. O interessante é você aprender com as derrocadas, né? É você aprender com as perdas, com os conflitos, como você pode tirar as pedras do seu caminho, como você pode escolher outro caminho para que tenha menos pedregulho, né? Sim. E todas as vezes que tinha algum obstáculo na minha vida, eu sempre perguntava assim, eu ia para a mensagem de meu pai e falava assim, como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar a minha humanidade? O que eu posso fazer para me ajudar, né? E aí depois vem, quando eu conheço a Eneida, ela tem uma frase das barras de Axis, né? E eu falo assim, universo, como eu posso ajudar? Como pode melhorar mais ainda, né? Então é interessante isso, que isso vai falando a mesma linguagem, né? E é a linguagem que te move, né? Ele te move para frente, né? E se a gente for fazer uma leitura, um pensamento mais... Pra que a gente tá aqui, né? Tem que ter um porquê da gente estar aqui. Porque aí... Não, eu não tô falando de propósito, porque eu acho que as pessoas ficam presas a isso, né? Eu tô procurando o meu propósito, Cris. Para de procurar o teu propósito. Vai ser feliz. Vai ser feliz, vai fazer o que você gosta de fazer. E no caminho, você vai dizer assim, ó, é isso aqui que eu quero. É o que é interessante, né? Às vezes as pessoas, elas buscam tanto esse propósito, quer encontrar alguma razão de viver e tá esquecendo de viver. Sim. Né? A vida é tão bela, cara. Por maior que seja o problema, bicho, você só tem ele porque você tá aqui. Sim. Você só tem ele porque tu tá vivo. Então, viva! Isso é lindo. Eu participei de uma imersão com um aluno e o treinador, na hora, ele falou assim, quem tem filho? Eu levantei a mão, eu e todas as pessoas que estavam nesse treinamento, e ele fez assim, eu tenho certeza que pode ter alguém aí do teu lado que gostaria muito de ter um filho. Mas às vezes você tá criticando o teu filho. Porque ele não acorda, porque ele não comeu, porque ele não tomou banho, porque... Mas entenda, você tem filho. Você escolheu ter filho. Por mais que... não foi pensado, aconteceu. Não interessa, você tava... Seja responsável por isso, né? Então, às vezes, o que eu tô querendo trazer? Às vezes a gente tá esquecendo de viver e dar importância à vida que a gente tem. Ao que a gente já conquistou, ao que a gente já passou, ao que a gente já viveu, ao que a gente pode viver. Olha quanta coisa você contou, só de uma trajetória de medicina, mas quanta coisa rica que a gente pode trazer. E se a gente começa a falar agora de empreendedorismo, tudo isso vai te dar base para o empreendedorismo. Porque senão é uma mentalidade que, infelizmente, a maioria das pessoas hoje, no nosso ensino educacional, tem de ser empregado. E nada contra ser empregado, mas que você consiga entender qual função que você está fazendo ali. Quando a gente fala de empreendedorismo, o empregado pode intraempreender, ou seja, um crescimento dentro da empresa. Eu entro na empresa, eu brinco sempre, quando eu comecei, na minha primeira formação como professor de educação física, eu comecei como estagiário, normal, como todo mundo,
E nessa mesma academia, eu cheguei a coordenador. Uhum. Em 4 anos. Não foi da noite pro dia, mas eu entrei lá como estagiário, dando uma aula na terça-feira e uma aula na quinta-feira. Eu ia pra lá só pra dar uma aula, de 6 às 7. Nem, o que eu ganhava não pagava nem o meu transporte, minha alimentação. Mas eu tava lá. E com 4 anos eu me tornei coordenador dessa academia. Né? Então é isso que a gente, poxa, minha satisfação ali é, eu tô trabalhando nesta academia. Eu trabalho numa academia que eu me orgulho em botar a roupa. Né? É viver o momento, é viver o presente. Isso aqui me faz feliz. O que você pode dar de melhor para aquele momento, né? A gente recebe hoje muito, né? Parece que o pessoal fala assim, pô, burnout é a doença do momento, é a doença da... olha, eu já tinha... Quando eu comecei a fazer medicina, a gente já ouvia que a tríade do futuro, dos problemas psicossomáticos, era a síndrome do pensamento acelerado, Sim. o transtorno de ansiedade e o pânico. Sim. Que ia culminar na depressão. Sim. E nós estamos falando, eu tenho só de medicina, eu já tenho 22 anos, né? Então, mais 6, nós estamos falando de 28 anos. Uau. E parece que se repete essa mesma história, né? E agora vem o burnout, né? Que é justamente o bubble, né? E as pessoas não estão vendo que o burnout, o pânico, é uma defesa do corpo. Ele está tentando Seu corpo está sinalizando, né? Ele está te chamando a atenção que algo não está legal. Olha o que aconteceu com sua crise epilética. Me chamou a atenção para algo que eu precisava. Presta atenção nisso aqui. Atenção nisso aqui, é isso aí. Uma dor que você sente às vezes nas costas é você ficar atento, né? E como a gente trabalha hoje com o índice de insatisfação. Sim. Né? A gente recebe as pessoas, qual a sua queixa? Não estou legal. Eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu não estou legal, eu estou irritado, eu estou insatisfeito. E me fala do seu trabalho. Meu trabalho é horrível, aquele chefe é horrível, aquele sócio é horrível, aquele trabalho é horrível. Eu falei, e por que tu tá lá? Eu tô lá porque eu não tenho outra opção, é o que eu preciso para pagar minhas contas. Ei, alô? Tu esqueceu de agradecer por este trabalho? Tu esqueceu que é de lá que tu tá tirando o teu pão de cada dia? Tu esqueceu de transformar esse trabalho como o seu melhor trabalho? Agradecer por você ter um trabalho e agora dar o teu salto. Use tudo isso para você fazer o teu sistema mover. Se você não está satisfeito, se prepare para um novo trabalho. Se prepare e se transforme, faça a sua ressignificação. Mas ame aquilo que você está fazendo. Aprenda a agradecer. Aprenda a ser grato. Foi aquilo que você conquistou. E uma pergunta que eu gosto de fazer nas empresas, doutor Marcelo, quando eu ouço esse tipo de relato, é o seguinte, quando você foi contratado, te falaram alguma coisa diferente do que você faz hoje? Ou você foi contratado para... Você sabia que você ia fazer isso? Você sabia que a função era aquela, hoje você está reclamando da função? Ou é reclamar por reclamar? Porque não bate. Você foi contratado para dar aula. E hoje está reclamando porque você está dando aula. Não, você sabia que era aquilo. Quando você vai trabalhar com uma coisa, normalmente, a não ser que... Não, me falaram que era uma coisa e é outra. Eu já tive a oportunidade de fazer um acompanhamento com uma cliente que ela queria montar um plano de ação para pedir exoneração do cargo público. Porque quando ela chegou lá e ela começou a atuar, não era aquilo que ela esperava. Então ela falou, Cristiano, não é isso que eu quero mudar, eu quero montar um plano de ação para em 4 meses eu sair. O que ela fez? Você não estava bom para ela? Mudou. E aí esse tipo de resposta de, não, mas eu só tenho lá. Não só tem lá, você tem tanta coisa para fazer. Universo. Semana passada eu tive a oportunidade de conversar com um casal aqui. Os dois se viram numa situação, como muitos, né? Na pandemia, sem trabalho. E se reinventaram fazendo bolo em casa. E hoje, eles estão recusando pedidos e não voltam para o mercado tradicional. A empresa deles está muito bem, obrigado. E eles estão pensando em expansão. Então a gente não pode, a gente tem que abrir nossa visão. Não, é só isso que eu sei fazer? Não, não é só isso que você sabe fazer. Com certeza. O universo você cocria, né? Então você pode cocriar aquilo que você quer. Quando você deitou na cama que você viu, são caminhos. Qual o caminho que você está querendo traçar? Qual o caminho que você está traçando?
É verdade. O Cris, é um barato você vai fazendo, falando aí, vai fazendo uns remembers aqui na minha cabeça, né? E você sabe que aí quando eu passei em medicina, eu não tinha caído a ficha que o valor da matrícula e da mensalidade era maior que o meu salário. Uau! Falei, uau, caraca, eu comemorei tudo, eu bebi tudo. E eu falei, e agora como é que eu faço a matrícula, né? E aí me veio uns amigos maravilhosos daquela época, Ricardo Papão, Ricardo Tosto, e montaram comigo um bar do xixi, né? Que a gente chamava que era no carnaval, cara. A gente foi empreendedor de cerveja e depois virou o bar do xixi. Uau! Porque as pessoas do Corredor da Vitória não tinham onde fazer xixi e a gente vendia o lugar para fazer Faz xixi. xixi. E tinha uma fila, as filas dos blocos, dos caras. Aqui, ó, bar do xixi. Você entra, faz xixi. Tarará. E Renato Piaba fazia propaganda do bar do xixi. Olha que legal. Fantástico. Renatinho era professor da academia Gym Center. Sim, né? Era sim, professor sim, de aeróbica, sim, aquelas sim. performances. Ele saía com megafone fazendo toda aquela. E eu falei assim: caramba, eu fui empreendedor do bar do xixi. Olha que coisa legal, né? E paguei a minha matrícula e a mensalidade com esse dinheiro vendendo cerveja e vendendo lugar para fazer xixi. E o que era mais interessante, que aí acabou esse dinheiro, eu falei, e agora? Eu tenho mais mensalidade para pagar, né? E aí eu falei assim, pô, mas o meu salário não dava para pagar a mensalidade. Tipo assim, hoje uma faculdade de medicina, vamos lá, 10 mil reais, e eu ganhava 5 mil. E eu falei, cara, como é que eu vou pagar isso, né? E eu falava assim, tem que ter uma saída, tem que ter uma saída. Aí quando eu olhava os estudantes de medicina, eles tinham orgulho de ostentar aqueles estetoscópios, né? Os Littmann e tal, né? Então o cara não podia ter pé nenhuma, mas tinha um Littmann pendurado aqui, né? É igual a tal da cadeira Montblanc, a caneta Montblanc, depois que os médicos usam aquele Rolex, né? Então aquilo era status, né? Eu falei, cara, os caras gostam do Littmann, né? Gostam do esteto. Eu criei um consórcio para as pessoas pagarem mensalidade para comprar, para ter direito ao Littmann. E eu falei assim, ó, primeiro ano, 200 alunos. Segundo ano, 200 alunos. Terceiro ano, eu tenho 600 alunos. Porque o quarto ano para frente, todo mundo Já comprou. Não me interessava. Aí eu falei assim, eu vou focar aqui nos calouros, né? E vou focar no segundo anista e tal. E vou fazer com que eu sorteie por mês 20 estetoscópios. Então eles pagavam uma cota. Eu fiz um consórcio, cara. Eles pagavam uma cota para comprar o Littmann. Eu sorteava. E eu digo, cara, mas eu quero antecipado. Tudo bem, você antecipa, que eu te dou. Eu mantenho uma empresa, MB estetoscópio. Marcelo Bonanza, estetoscópio. Cara, eu vendi pra caramba, eu vendi muito. Uma visão empreendedora e um pensamento rápido. E pagava minha mensalidade, né, chuá, né, entendeu? Então, assim, você estava falando dos pilares, né, de todo esse processo, e já vinha daí, né? Então, eu já começava a fazer um movimento de circular dinheiro com aquilo que eu tinha, né? Não ficava esperando, né? O que é que eu vou fazer? E agora? Tenho que, poxa, não, correu atrás. É com a necessidade ao servir, é com a necessidade do xixi, é com uma cerveja, é com um estetoscópio para quem não tem ainda e eu posso, não sabe nem onde comprar e eu já tenho um contato e eu já... Gente, isso é alta performance, gente. Era muito interessante. Quando eu comecei a faculdade de engenharia, e pô, a gente batia o R2, né? O R2, o Pituba R2, para quem pegou ônibus, né? Ele sai pegando Pituba, Itapuã e vai até a Federação. E, cara, eu ficava ali dentro, passava o pessoal de moto. E aí, eu falei, caramba, eu preciso de uma moto. Eu preciso de uma moto que eu não vou ficar pegando esse pitubão aqui, né? Aí eu falei assim, caramba, eu vou juntar uma grana. E aí comecei a juntar uma grana, aí cheguei na antiga Mesbla, lembra a Mesbla? Aí eu cheguei e falei, cara, eu quero comprar essa CG aqui. Aí o cara falou, beleza, qual CG que você quer? Eu falei, essa aqui. Ele falou, quanto você tem? Eu falei, cara, eu tenho 800 aqui. Ele falou, então junta mais um cadinho, porque a moto é 8 mil. Aí eu falei assim, caramba, é meu, velho. Eu digo, eu só tenho 800. Ele falou assim, então você vai juntar mais uns 10 e depois você vem pegar a tua moto. Eu falei, tá bom, e aquele capacete ali? Capacete lindo, velho. O cara falou assim, aquele capacete é 800. Eu falei, então eu quero capacete. Aí eu comprou o capacete da moto. Aí eu fui pra faculdade com o capacete do lado, né? Eu andando, e aí, Marcelo, pegou a moto? Eu digo, não, eu só tô alisando o capacete que a moto vai vir. Aí os caras falaram, mas você é maluco? Eu digo, testa que a moto vai vir. Aí apareceu um anúncio assim, né? Era vendendo cursos de informática. Você vai, tipo, lembra aquele esquema que dava a bolsa e você pagava só o material, aquela jogada? Sim. Aí eu falei, caramba, curso de informática. Aí eu falei assim, cara, e como é que é isso aí? Ele falou assim, ó, você vai entrar em contato com pessoas que querem fazer o curso de informática e você vai oferecer a bolsa e o material, ele paga o valor do material, é o que você vai ganhar, um percentual.
Falei, tá legal, beleza. E como é que funciona isso? Não, você vai estar ligando, cada pessoa que ganha a bolsa vai te indicar 10 pessoas para você ligar. Sim. E você vai fazendo contato com uma rede, né? Sim. Eu falei, tá, eu comecei a ligar, gastava ficha no orelhão, Sim. pá, não tinha celular naquela época, pá, eu agenda, o cara me indicava 10, eu dava uma bolsa 10. Falei, cara, isso tá demorando demais. Não vai dar para eu comprar uma moto assim, vai demorar um ano. Aí eu falei, pô, como é que eu faço para poder ganhar essa grana mais rápido? Eu falei, peraí. Aí quando eu olhei, tinha um anúncio assim daquela. Era Itapuã. Era o canal que antigamente a Globo era da Aratura Itapuã, não era? Era Itapuã, era Bandeirantes, Itapuã. Ainda não tinha virado ainda pra Globo. A Globo ainda era da Itapuã. Eu vou lembrar o nome depois. Aí, cara, eu falei, Eureka! Pá! Aí eu digo, o que foi, Marcelo? Eu digo, vou ali. Cara, meti uma pastinha que a gente recebia um curso de uma semana e dizia que a gente era assessor psicopedagógico. Muito bom. Mas aí eu cheguei lá e digo, eu quero falar com o diretor do Recursos Humanos. Eu me lembro até hoje, cara, o cara do Tourinho, aí ele falou assim, pô, não, o que você quer falar? Bom, eu vim aqui fazer uma parceria, uma proposta de parceria. Ele falou, qual a proposta de parceria? Eu digo, olha, é o seguinte, eu já inventei o nome do curso, cara. O curso era de informática, eu já meti o nome do curso. Aí o pessoal fala que eu sou bom de criar nomes. Eu já meti o curso CIS. Aí ele falou, o que é o CIS? Eu digo, Centro de Informática de Salvador. Eu vim aqui te trazer uma proposta. Eu falei, o que é? Eu digo, selecionar. Nós não temos dinheiro para propaganda, né? E como o seu horário é nobre e você é a nossa rede de maior referência, eu quero fazer uma permuta com você. Eu quero trocar um X bolsas para você me dar 11 segundos só para poder fazer uma chamada do CIS, Centro de Informática de Salvador. E como todos os seus funcionários têm que se atualizar, porque a informática Sim, aí, o pessoal tava saindo da máquina. Né, do digitação e tal, ainda era aqueles Mac grandão, aqueles byte, né? Aí ele falou assim, sim, é interessante, como é o curso? Aí eu falei tudo sobre o curso, ele encantado, eu falei, e vocês vão me dar essas bolsas? Eu digo, sim, dá não, vamos trocar, sim. É uma permuta. E já vou te falando que o valor do material o seu funcionário paga. A gente vai fazer uma prova para selecionar os seus melhores funcionários. E você vai dar isso como premiação, tá certo? Não vai ser aleatório, eles têm que disputar sobre isso, eles têm que estudar para poder fazer a prova. E eles vão pagar. O seu funcionário, você vai dar como presente a bolsa. A bolsa da matrícula. A matrícula e o seu funcionário paga o material. Ele falou, fechado. 11 segundos, eu digo, 11 segundos. O que você quer? O CIS e meu telefone. Muito bom. Cara, rapaz, era só cair estrelinha. Eu vendi pra caramba. Bicho, você pensa que eu demorei 6 meses? 21 dias. Foi o dia contado que bateu o valor da moto. Cheguei lá na Honda, ele me deu minha moto. Aí o cara falou assim, o que, seu maluco? Segura o capacete. Muito bom. Muito bom. Mas essa é a visão, gente. Essa é a visão. Né? Não é uma visão de vitimismo, não é uma visão. É a visão de fazer. O que é que eu preciso fazer? Olha, de novo o teu pensamento rápido. Não, precisa acelerar, preciso fazer. O que é que eu posso. É isso. Esses são códigos que eu quero que a galera pegue, que eu quero que o pessoal que esteja ouvindo a gente no Spotify, vendo a gente no YouTube, entenda. Galera, tem como fazer. É só você... Pô, e hoje... Vamos trazer para hoje? Sim, vamos trazer para hoje. Nossa, hoje você tem a fundação, você já teve a oportunidade de levar seu conhecimento para fora do país. Falar rapidinho isso, que eu acho que isso é bacana. E tudo que vem ao redor, acho que da marca Bonanza, da marca Marcelo Bonanza, tem uma força muito grande hoje, né? Eu vejo lá seu entusiasmo na fundação, quando cavou o buraco e botou a água e você pula junto. É fantástico isso. E assim, eu vejo que tem uma visão diferente. Né? A gente falou aqui lá atrás, quando você baixa os downloads, hoje você fazendo isso, precisa estar atento para isso, né? Fala um pouquinho desse momento de hoje. Então, cara, assim, para mim foi fantástico, né? Porque como lembra que a gente estava falando de doar, sim, né? Então, era um trabalho que a Fundação Bonanza foi convidado pela deputada Thieron, na época era a secretária de Ação do Combate à Pobreza, que era apoiar o projeto do Centro-Dia com crianças com microcefalia. E eu falei, Thieron, como eu posso ajudar? Ela disse, Marcelo, tudo que você faz, né? Então, eu estava tratando um paciente dela com Alzheimer, estava tratando um paciente com autismo, e a gente estava fazendo ativação de neuroplasticidade. E ela falou, olha, um paciente que tinha Alzheimer, ela que falou isso, tá? Ninguém está curando Alzheimer, tá certo? Sim. E o paciente está com uma memória maravilhosa. E ela falou, essa criança autista que não falava e hoje está
falando e tal. Então, diversos pacientes que eu mandei para cá, ela mesma era minha paciente maravilhosa. Um beijo para Tia Heron, vários trabalhos muito bacana. As pessoas precisam conhecer essa figura, viu? Figura humana, e independente da religião, de qualquer coisa, ela é uma pessoa boa. E aí ela falou assim, Marcelo, vamos fazer um projeto, apoia o Centro-Dia. Eu falei, agora, vamos lá. Como era uma clínica, a Jovial Clínica era uma clínica particular, aí eu já estava com o projeto da Fundação Bonanza. Falei, eu posso oferecer os tratamentos da Jovial Clínica e dos outros que a gente tem pela Fundação Bonanza. E a gente vai dar apoio a esse projeto. Né? E na época, o doutor Adriano Curvelo foi comigo, os terapeutas, a cromoterapia, Soninha, uma série do conjunto, os nutricionistas, Cristina Menezes, Tatiana Bottini, todo mundo foi para ajudar. Só gente boa. Só gente boa, né? E aí, quando a gente começou, a gente falou assim, a proposta é o seguinte, se eu tenho diversas tecnologias e terapias, esse olhar integrativo, a nutrição, a atividade, o PNL, a psicoterapia, a hipnose, a microfísio, e ajuda os pacientes a melhorar os sintomas do autismo, da paralisia cerebral, da microcefalia. Para quem tem condições, vamos ofertar tudo isso aqui para quem não tem. Legal. E vamos embora ver o resultado. E daí foi fantástico. As mães falavam, doutor, meu filho era completamente desconectado. Hoje ele está reconhecendo, ele reconhece a gente, ele está começando a verbalizar. Algumas crianças, que algumas eram consideradas meio que anencéfalas, que não tinham nenhum prognóstico de melhora, começaram a andar, começaram a falar, começaram a conectar. Eu fiz ressonância, desenvolver corpo caloso, melhorar o córtex cerebral, melhorou o hipotálamo. Então começaram a avançar. E essas pesquisas começaram a chegar em outras áreas. E eu fui palestrar no Congresso Internacional de Saúde Mental, professor Juarez Galeharo e tudo. E lá, uma das pessoas que fazia, que era parte da Sociedade de Nanomedicina da França, da Sorbonne, né, viu o projeto e ela era estudiosa e fazia pós-doc lá, na René Descartes. E ela falou, Marcelo, olha, junto com uma empresa de biolipídios, de nanotecnologia, a gente vai estar levando alguns brasileiros e o seu projeto é muito interessante. E eu vou apresentar seu projeto lá. Que legal, hein? Puxa, aí quando apresentou o projeto, falou assim, olha, vai ter uma apresentação para a Sociedade de Nanomedicina francesa e você está convidado para levar esse projeto para a França. Eu falei, uau! Eu, um tabaréu agora nordestino, né? Na França, palestrar para a Sociedade de Nanomedicina em francês. Eu falei, mal eu falo inglês ou português. Ela disse, não se preocupe, tem tradutor. Cara, foi fantástico. Né? Eles queriam ouvir o que a gente estava fazendo aqui de ativação de neuroplasticidade, de terapia de oxidação, de ativação. E aí eu mostrei todo o trabalho que a gente fazia aqui e foi fantástico, foi incrível. Me rendeu uma homenagem lá, me rendeu um post bacana na sociedade, na Sorbonne, né? Eu senti que eu já fazia parte daquilo ali, né? Depois eu atendendo o querido Divaldo Franco, né? O mensageiro da paz, e ele me trouxe essa mensagem que hoje é a missão da Fundação Bonanza, né? E que ele falou assim, de outras vidas, a gente já participou na época ainda de Pasteur e todo esse processo, e me veio a mensagem de a união de toda a macro e micropartículas num pensamento ISO, né? Do todo, um pensamento mântrico, né? Unir todas essas partículas, que é o ser humano, né? Sim. Então isso me motivou muito e me trouxe essa gratidão, de ter participado desse projeto na França, né? Uau, que top. Então isso foi muito bacana. E quando a gente chegou lá na sociedade, na Academia Americana de Autismo, que eu fiz o fellowship lá nos Estados Unidos, que eu falei que eu palestrei lá e tinha um francês, ele falou assim, eu vi seu trabalho lá, que fantástico. Eu falei, sério? Ele falou assim, aí mostrou e tal. Eu falei, caramba, né, cara? Imagina você chegar lá nos Estados Unidos e o cara... E um francês falando que viu o seu trabalho. Né? Então foi assim, muito bacana, muito gratificante. E olha que parte de uma doação, entendeu? Sim. Entende como doar ao servir, né? É fantástico isso, né? Então, assim, hoje quando eu atendo a gente tem um dia na semana que a gente faz o atendimento pela Fundação Bonanza, eu atendo com o maior orgulho, com o maior prazer, como eu estivesse recebendo o meu melhor salário, sabe? Sim. E não é só por gratidão, é porque você tem que aprender a dar. Sim. Você tem que aprender a doar, né? E eu agradeço muito a doação hoje a Laura Calheiro atende osteopatia, a Eneida Roberta com a microfisioterapia, a Tatiane Bottino, a NutriCris, os trabalhos que são feitos, as parcerias, né, de todo esse atendimento e para essas crianças e para as mulheres com fibromialgia, né?
Depois a gente vai falar sobre um projeto de fibromialgia. Então são tantos projetos, né? Pois é. Que são o que faz parte desses pilares, né? Cara, muito bom, muito bom, muito bom. Hum. Cara, e assim, eu fico feliz e ao mesmo tempo fico triste. Porque a gente tem hoje, você e tem outros médicos, pessoas que estão fazendo a diferença e outras pessoas não sabem, né? Tem muita gente que não sabe disso, tem muita gente que não conhece isso, tem muita gente... Galera, já vou falar que segue o Dr. Marcelo Bonanza para poder você ficar atento a isso. Se você ainda não conhece, se você não é daqui de Salvador, cara, é isso que a gente tem que fazer na rede social. Quem você tá seguindo, quem você tá olhando, quem você tá ouvindo. Né? Hoje a internet consegue encurtar esse caminho, que a gente faça isso com inteligência. Com certeza. Hoje um dos projetos que a gente está se tocando agora é o curso de formação de naturopatia para cuidadores de autistas. Então, é tentar levar para pais de crianças autistas, para cuidadores, para terapeutas, um conceito de formação em naturopatia para aquelas pessoas que estão muito equidistantes dos grandes centros, sabe? Sim. A gente, às vezes, consegue, a gente por estar aqui, estar em São Paulo, estar nos grandes núcleos, a gente acha que todo mundo tem acesso. Sim, mas não tem. Assim. Né? Então pensa lá no Amapá, pensa em Roraima, pensa em Rondônia, pensa no Acre, pensa lá na Amazonas, pensa no grande centro, em Tocantins, no centro-oeste. Então tem muitos lugares que mal chega o médico. Sim. Mal chega o nutricionista, um terapeuta, um psicoterapeuta. Então formar essas pessoas com o conceito de aromoterapia, naturopatia, fitoterapia, florais, frequenciais, como orientar a alimentação, que pode ser um grande veneno ou um grande aliado. Sim. Aquela história que você estava falando do intestino é o segundo cérebro, ainda até hoje as pessoas pensam que cortar alimentos pró-inflamatórios é dieta da moda, cara. Tirar glúten, lactose, caseína é dieta da moda. E as pessoas não estão entendendo que tem pessoas neuroinflamadas, tem pessoas que estão sofrendo. Você sabe que no tempo de hoje, eu recebi um paciente essa semana e o paciente estava com colite, com gases, com distensão, com obstipação, com constipação e horas com diarreia e rodou diversos colegas e ninguém fez um teste celíaco, que é o mínimo, um teste de intolerância à caseína, à lactose, não fizeram um teste de enolase, não fizeram um teste de fator de necrose tumoral, mal falaram para tentar retirar alimentos que iam produzir alterações na zonulina, alimentos pró-inflamatórios, nada, cara. Era só remédio, exame, e não tiveram a delicadeza de olhar o que esse cara come. E ele chegou para mim e falou, doutor, eu passo muito mal com o meu chocolate. Aí ele, tu tá comendo cacau, chocolate com leite, caseína e para. Aí quando eu como uma pizza, parece que eu vou estufar. Pelo amor de Deus, alô? Não sabe ele tá dizendo ali o que tá falando, o cara tá te dando, entende? É só escutar, né? Escuta, cara, o cara foi para diversos. E assim, às vezes o paciente já chega te dando o remédio de mão beijada e você prefere ser ortodoxo, estar dentro da caixinha, entendeu como é? Eu canso de ver essa história de que não tem evidência científica, sabe? Tem que ser tudo baseado em evidência. E o que é evidência científica? O que é o Cochrane que começou? O que seria melhor do que a evidência científica do que o resultado clínico? Resultado clínico. Isso dizer que é um aforismo, a clínica é soberana, mas a clínica está te dizendo ali, né? Então trabalhe com evidência, olhe as outras perspectivas, né? Olhe as outras possibilidades. Sim. Outra frase, que interessante ponto de vista, nós podemos ter tantos pontos de vista sobre a alimentação, sobre as inflamações, sobre o seu corpo. O que teu corpo está querendo te falar, né? Então é todo esse contexto aí que vem somar. Então quando você fala de pilares, né, de toda essa parte aí, eu trabalho sempre com várias telas, né? Eu tenho várias telas abertas, então vários empreendimentos ao mesmo tempo e um foco que agora a gente está. Então esse é um projeto que a gente está montando aí às 8 mãos, assim, legal, que a gente vai estar levando esse contexto aí. Que show. Gente, eu fico aqui, normalmente eu fico escrevendo, mas eu fico aqui assim, porque assim, isso é muito bom. Isso é ambiência. A gente está com pessoas que a gente consiga conversar, que tenham essa visão diferente. Eu fico louco com isso, porque eu me identifico com isso. Eu quero isso, eu busco isso, né? Eu acho que isso faz a diferença.
A gente podia conversar mais 2 horas aqui. É. Fácil, que a gente podia falar sobre mais coisas. Eu já deixo É. um segundo episódio ao vivo aqui já. É. A gente fazer um segundo episódio. A gente já passou aqui de 1 hora. Vamos E sim, vamos já vamos falar deixar de um segundo episódio. enriquecedor de solo, né? Olha de isso. Condicionador de solo, de recuperar. Olha eu voltando para a agricultura e voltando lá para a roça, para a fazenda, né? Vamos falar de blocos sustentáveis, vamos falar de construção sustentável, Show. orgânica. Vamos falar de supressão de áreas com plantação. Vamos falar do Enseada Bonanza, Show. lá naquele paraíso maravilhoso de Caboto. Já tá marcado. Já é só você falar que nem foi agora. É. Tô com disponibilidade, a gente combina. Se eu tiver com horário, a gente já marca esse segundo. Porque Vamos falar do Solarium Bonanza, Olha né? isso, quanta coisa, spa gente. de cura corpo e alma, viver de Você forma tava falando agora, saudável. contando pra gente Uhum. tudo isso que vai ter lá, da fogueira, Sim, sim. O círculo de fogo, né? Vamos Ó. falar do círculo de cura. Vamos falar das terapias xamânicas, Marreou, Theta Healing. Vamos falar de constelação sistêmica. É muito bacana tudo isso. E vai ser um prazer bater esse papo com você. Massa. Eu falo que você tem uma elegância do ser, Ah. sabe? Gente, ó, pra finalizar, doutor Marcelo, eu sempre acabo com 2 perguntas. Aham. Que pra mim você já respondeu, se eu fosse trazer aqui, mas eu não posso deixar de perguntar. A primeira delas é: o que é sucesso pra você? Cara, sucesso para mim é você fazer algo que lhe move, algo que te traz satisfação, alegria no que você está fazendo, sabe? Seja o que for, te trouxe alegria, te dá satisfação, isso é sucesso. Show de bola. E se a segunda não é uma pergunta, né? A segunda é uma reflexão. A gente vai conseguir hackear todos os sistemas agora do mundo. Uhum. E se você pudesse falar uma coisa para a humanidade, falar uma frase, que frase? E embaixo vai estar assim, Marcelo Bonanza. Que frase seria essa? Cara, eu falaria assim, fazer o bem faz bem. Bom. É isso aí, eu acho que isso te move, isso te dá sintonia, isso mexe com seus fluidos, com seu campo energético, com o universo, né? Porque aí a gente vai voltar lá pro início da nossa conversa, né? Para você fazer o bem, primeiro você tem que estar bem. Então você estando bem, você consegue fazer o bem. E é fazer o bem sem pensar em ganhar nada. Né? A gente começou a conversa falando sobre isso, né? Quando você tá bem, você consegue servir, você consegue doar, você consegue dar. E eu falo assim, cara, lute por aquilo que você acredita, sabe? Se precisar mover o mundo, mova, né? O amor, eu estou, mais uma vez, amando minha vida, né? Eu honro o passado, Sim. todas as minhas relações, todos os meus filhos, 4 filhos, os 3 casamentos. Isso é alta performance, né? hein? 4 filhos é alta performance, filhos, viu? 3 casamentos, né? Isso é alta performance, hein? Estou na minha 4ª união e assim, uma mulher maravilhosa, alegre, dinâmica, acelerada, imparável e que quer ser feliz, né? Legal. Então é isso que hoje eu vivo com alegria, né? E honrando o passado, Sim. Gratidão ao passado, né? Te construiu, fez você aprender, né? fez você chegar até aqui. Aqui, né? A minha família, os meus ancestrais, Isso. né? E aberto para o futuro, né? Legal. Para uma expansão de consciência, de vida e procurando ser feliz, né? Eu acho que é isso aí. Eu vou emendar mais uma. Eu vou emendar mais uma. E o futuro? Então, o futuro você deve. O futuro não é que Deus pertence, sabe? O futuro é você que constrói. Uau! Né? Entendeu? Então eu acho que assim, qual o futuro que você quer ter? O que você está fazendo para construir o seu futuro melhor? Muito bom. Né? Então, o que você pode fazer com que você faça com que o universo conspire a seu favor? Muito bom. Não é? Então, eu acho que é esse o pensamento, né? Pergunta para você, né? O que você está fazendo para que o universo te ajude, para que Deus possa te ajudar, né? Então, aquela história, faça a sua parte. O que você está fazendo pela sua parte, né? Muito Como bom. você vai construir o seu futuro, aquilo que você quer ser, aquilo que você quer ter, aquilo que você quer construir e como você quer viver. Então, onde você está fazendo por onde? Onde você está regando a tua terra? Onde você está adubando? Onde você está hidratando o teu corpo, a tua mente, o teu espírito, o teu universo, o seu ambiente, né? Então, isso é
um conceito de saúde integrativa, né? É você olhar o todo. Muito bom, muito bom. Fantástico, fantástico. Não podia fechar da melhor forma. Concordo plenamente. Fui começar a anotar, parei de novo. Mas, cara, obrigado. Obrigado pela sua presença. Obrigado por ter você aqui. Obrigado por esse ensinamento, por esses códigos, como eu falo, que é o nome do nosso podcast, né? Os códigos da alta performance, porque eu acho que são códigos. E foi muito bom ter você aqui. Foi muito bom. Gratidão, eu que agradeço, né? Toda a sua alegria, todo o seu entusiasmo pela vida, toda a sua ressonância em simbiose com tudo que você faz, com a tua família, com Sabrina. Adoro aquelas dancinhas. Muito bom, Cris. E que o universo lhe parabenize e te congratula, tá? E que Deus continue, o universo continue a te favorecer. Eu recebo. Galera, obrigado por vocês terem acompanhado. Olha, não posso deixar de falar, a gente está finalizando. Se você curtiu, aperta no curtir, porque o algoritmo entende que é bacana, entrega para mais pessoas. Pega na setinha também, envia para todos os grupos de WhatsApp para essa galera conhecer um pouquinho mais do Dr. Marcelo Bonanza, desses ensinamentos que ele compartilhou aqui com a gente. Vai ficar no YouTube. Galera do Instagram que tá aqui, ó. O Instagram do Dr. Marcelo tá aberto, tá? Então dá ali seu endereço e mostra o seu rosto bonito ali para aquela turma que tá te vendo. E dá o seu Instagram e o seu podcast. Ó, para quem quer me acompanhar aqui no Instagram do Dr. Marcelo Bonanza, é o cristianobrandão.treinador. O podcast é Os Códigos da Alta Performance. Muito bom. E aí vai poder me acompanhar. Pronto. E para quem tá acompanhando aqui a gente, tanto no YouTube, valeu galera do YouTube, para quem tá escutando a gente no Spotify, valeu galera do Spotify, até a próxima semana que vem com mais um episódio, 19º episódio na semana que vem. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima!